Dedico este livro aos amigos, José Sebastião e Dirce Camini. Apresentação. Esta é uma história de ficção. Não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido. Isso porque o que narro aqui são acontecimentos que antecederam a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Não existem, portanto, registros escritos do que havia antes a não ser as inscrições das cavernas, que nos obrigam a um exercício de imaginação e pesquisa se desejarmos remontar um pouco do que de fato aconteceu. O que sabemos é o que os europeus deixaram escrito. Claro que esses textos abordam uma visão eurocêntrica, ou seja, a partir dos princípios e visão, às vezes religiosa, dos europeus. Nessa visão, os indígenas brasileiros eram selvagens, atrasados, desorganizados, canibais e preguiçosos. Enfim, eram povos perdidos no tempo. Nem humanos eram. Somente anos mais tarde o Papa escreveria um documento assegurando humanidade àqueles povos. Isso amenizou o tratamento que os portugueses davam aos indígenas, mas não fez com que mudassem sua visão escravagista e de superioridade sobre os nativos. Este romance procura reconstituir um pouco da cultura pré-cabralina. Não está completa. Há muitos estudos científicos que podem ajudar-nos a compreender melhor o que aqui foi contado. Caberá ao leitor e à leitora completarem essa história. Ela termina quando começa a história narrada pelos invasores. Daniel Munduruku. Era uma vez, um pernil de carneiro retalhado em fatias, aos que foram chegando, cada vez mais estrangeiros, no vai e vem de troncos. Quantas nações aos prantos, e os homens daninhos seduzindo a taba, grávidos de malícia, sedentos de guerra, dançam a falsidade, esterilizam a festa, de quinto a 500. O ouro encantou-se, plastificaram o verde, pavimentaram o destino, e foi acontecendo, e foi escurecendo, mas de manhã bem cedinho, além da grande água, vi um curumim sonhando, com YVY Maraí Formosa, Graça Graúna. Canto Mestizo, Maricá, Rio de Janeiro, Blocos, 1999, p. 51, capítulo 1. A profecia, uma calamidade, chuva para uns, seca para outros, cairá sobre nós e nada poderemos fazer para nos proteger dela, a não ser cantar e dançar para acalmar a fúria dos deuses criadores e esperar que nasça o filho que irá unir nossos povos contra os irmãos fantasmas. Caraíba, o sol nem tinha dado cores à floresta quando Perna Solta pulou de sua rede. Não conseguia dormir havia muitos dias por causa dos burburinhos que se ouvia na aldeia. Havia medo e revolta espalhados pelo ar, e ele não compreendia direito o que se passava. Saiu da casa logo após atiçar o fogo que estava ficando fraco e deixando seus outros habitantes com frio. Havia chovido na noite anterior, e uma brisa violenta tinha se abatido sobre as casas, gerando nas pessoas espanto e temor. Mesmo a pequena Irá, sua irmã mais jovem, que sempre teve espírito de bravura, ficou recolhida no colo da mãe, mirando o horizonte com olhos arregalados. O que estaria por acontecer? O jovem foi até a beira do rio que banha sua aldeia e acocorou-se, enquanto percebia que o alvoroço da noite anterior estava refletido também nas calmas águas daquele parente. Mesmo assim, fitou o rio e deixou que seus pensamentos voltassem para um passado próximo, a fim de que refrescassem sua memória e lhe ajudassem a entender o que estava acontecendo. Lembrou do velho Caraíba, que havia passado por sua aldeia há pouco tempo e tinha dito coisas assustadoras que aconteceriam dentro em breve. Entre elas, disse que aquele mundo conhecido por todos acabaria e tudo seria destruído pela passagem de um grande monstro vindo de outros cantos. Ele disse: minhas visões trazem sinais terríveis. Não sobrarão nem vestígios de nossa passagem sobre esta terra onde nossos pais viveram. O monstro virá e destruirá nossa memória e nossos caminhos. Tudo será revirado: as águas, a terra, os animais, as plantas, os lugares sagrados. Tudo foram palavras fortes, que abalaram a comunidade, e muitos acreditavam que a tempestade dos últimos dias tinha sido o sinal desses acontecimentos. Perna Solta nunca tinha visto seu povo chorar que não fosse por luto ou ritual. Nunca havia presenciado fortes guerreiros amedrontados. O que haveria mesmo de acontecer? Estariam preparados para um tempo novo que começaria amanhã? O jovem não sabia responder aquelas perguntas. Isso o incomodava muito, especialmente porque ele não era como todo mundo. Ele não estava sendo preparado para ser um guerreiro nem um pajé. Não lhe cabia nenhuma função muito importante dentro de sua comunidade, a não ser pelo fato de que ele era um mensageiro entre diferentes lugares. Suas pernas, mais finas que as da maioria dos jovens, tinham-lhe tirado o direito de aprender a arte da guerra, mas, ao mesmo tempo, conferiram a ele uma velocidade acima do normal, e isso o tornou imbatível nas competições entre as aldeias, valendo a ele o apelido que agora carregava e que o tornava aclamado pelas pessoas. O fato era que Perna Solta não conseguia compreender qual o sinal que o velho Caraíba havia dito que apareceria no céu quando tudo começasse a acontecer. Seria a tempestade que caíra sobre sua aldeia? O que tinha de esperar? Além disso, perdido nos pensamentos, não notou que a linda Maraí tinha chegado e se postado atrás dele. Ficou ali parada querendo ler o pensamento de seu amado. Não conseguiu ficar quieta por muito tempo, pois ele se virou de repente e a surpreendeu. Os dois riram por um momento. Depois, a preocupação voltou à cabeça do jovem, e Maraí puxou conversa para tentar distraí-lo. Diga o que está pensando que eu te dou uma porção de castanhas assadas. O jovem desanuviou por um momento. Nada demais, Maraí.
Estou aqui pensando nos últimos acontecimentos. E a que conclusão chegou? Nenhuma. São muitas coisas ao mesmo tempo. Veja, Maraí, como é possível interpretar as palavras de um sábio itinerante? Ele chegou, disse uma porção de pensamentos sobre nossa cabeça, anunciou uma desgraceira danada e foi embora. Deixou nossa gente com medo e fez nossos valentes parecerem um bando de passarinhos amedrontados. A tristeza está tomando conta de todos. O que fazer para acabar com isso? A jovem aproximou-se um pouco mais do menino corredor e passou carinhosamente a mão direita sobre seu peito desnudo, aconchegando-se. Depois sussurrou algumas palavras em seu ouvido e deixou que ele sentisse o efeito delas para, só então, continuar a falar. Meu querido perna solta, talvez nosso povo dê ouvidos demais a esses profetas. Eles não deveriam ter essa liberdade toda para vir até nossa aldeia, colocar essas loucuras em nossas cabeças e depois partir deixando nossa gente em polvorosa. Talvez nada disso seja verdade. Nossa tradição, pequena Maraí, sempre foi movida pela fé nos sinais que esses sábios nos trouxeram. Por anos e anos eles nos deram demonstrações de que sabem dominar a leitura do tempo. Não cabe a nós ficar questionando essa sabedoria milenar. Afinal, para nós eles são Maíra, amigos íntimos do Criador e nos falam as palavras sagradas vindas dele. Não estou questionando a tradição, meu bem, mas o tipo de mensagem que o Caraíba traz. Como pode nos tirar de nossa tranquilidade e sair sem mais nem menos? Perna solta liberou-se dos braços da jovem e foi para a frente do rio. Ficou ali por um momento mirando as águas como se quisesse uma resposta. Nada. Passou as duas mãos pelos longos cabelos e parou-as na nuca, levantando a cabeça para o céu. Respirou fundo e deixou os ombros caírem desolados. Não encontrara nenhuma resposta, nem o céu, nem a terra, as águas ou o vento tinham trazido qualquer sinal. Maraí aproximou-se novamente do moço e abraçou-o por trás, permanecendo assim por alguns instantes. Depois confidenciou seu apreço por ele. Você não tem que se preocupar tanto, meu bem. As respostas não cabem a você. O que tiver de acontecer acontecerá, com ou sem nossa aprovação. Já está tudo escrito nas rochas e nas folhas secas. Não consigo pensar assim, Maraí. Certamente vai acontecer independente de nossa vontade, mas tenho a impressão de que cabe sim, a nós, interferir nos rumos dos acontecimentos. Venho ouvindo isso desde menino. Meus avós sempre me disseram que somos a memória da tradição. O que não está claro é preciso aclarar, o que não é caminho é preciso ser iniciado. Minha cabeça está confusa como os cipós que costuram os galhos das árvores. É preciso cortar esses galhos para que eu possa ver com mais clareza. Por que você, perna? Por que não pode ser outra pessoa? Tenho medo de que aconteça algo a você e nós nunca mais possamos ficar juntos. Quero que você seja o pai dos meus filhos. Eu também, minha amada, eu também. Mas nunca vamos poder falar sobre o amanhã se não entendermos o agora. Tenha paciência, Maraí. Algo me diz que logo teremos novidades. Os dois jovens amantes se abraçaram carinhosamente. Por trás das árvores frondosas que circulavam a aldeia já era possível contemplar os primeiros raios de sol que davam cor à mata. Os pássaros também se organizavam em bandos para voar atrás de sua primeira refeição matutina, enquanto os seres da noite se recolhiam aos seus lugares para dar passagem ao dia, que se anunciava cheio de cores. Pessoas começavam a perambular pelas casas, e era possível ver fumaça saindo pelos telhados, dando a certeza de que o dia acabará de começar para a gente do valente perna solta e da admirável Maraí. Capítulo 2. A revelação. Você tem que sair imediatamente para noticiar todas as aldeias de nossos parentes sobre os últimos acontecimentos e trazer de lá informações sobre o que se sucede. Estamos há vários dias sem nenhum contato, e isso não é muito bom, disse o conselheiro-chefe da aldeia Perna Solta, logo que acabou a reunião do Conselho dos Sábios. E o que devo dizer a eles, meu avô? Quis saber o moço mensageiro. Deve contar o que o Caraíba nos disse. Fale dos nossos medos, da nossa insegurança e pergunte o que devemos fazer. Se eles não me ouvirem, como farei para convencê-los? Não faça nada, meu neto. Volte para casa e, aqui, saberemos o que fazer. Estamos esperando um sinal de nossos sábios e ancestrais. Meu avô, que já é um sábio, poderia me dizer o que todos tememos? Estou confuso, como todos da aldeia. Mulheres e crianças estão apavoradas, mas não sabem exatamente o porquê disso. Elas veem os guerreiros com medo e isso as deixa inseguras. O velho homem passou o braço pelas costas de Perna Solta e caminhou lentamente pela aldeia. Notou que o jovem tinha de saber mais detalhes sobre os últimos acontecimentos para que pudesse ser um mensageiro eficaz. Meu neto tem razão de estar preocupado. Eu vou explicar por que nossos conselheiros andam tão inquietos ultimamente. Mas você tem que me prometer que não contará para ninguém, nem mesmo para Maraí, o que vai ouvir da boca deste velho. Promete? O jovem franziu a testa de preocupação antes de confirmar sua promessa ao sábio. Conta a história de nossa gente que houve um dilúvio muito tempo atrás, quando nossos ancestrais chegaram por estas bandas. Tudo ficou alagado por muitos meses, tendo sobrevivido poucas pessoas, que teriam como tarefa fazer com que o mundo recomeçasse do nada. O velho parou seu relato quando percebeu que o jovem mensageiro tinha dificuldade de acompanhar suas palavras.
Respirou fundo antes de continuar e fez com que o rapaz se sentasse num pequeno banco de madeira na porta de sua casa. Feito isso, puxou seu cachimbo e acendeu-o lentamente. Perna Solta sabia que aquilo era uma espécie de ritual que antecedia alguma revelação. Ficou esperando o velho terminar seus gestos sagrados antes de ouvir o restante daquela história. As pessoas que conseguiram se salvar do dilúvio foram divididas em 2 grupos, para que pudessem abranger maior parte do território e conhecê-lo muito bem. Eles eram todos irmãos e sabiam que um dia iriam novamente se encontrar. Despediram-se com tristeza e se puseram a caminho de uma terra que os tornasse felizes e gratos a Tupã, nosso pai primeiro. Cada qual foi para um canto e nunca mais um grupo teve notícias do outro. Mais uma pausa. Perna Solta tentava compreender aonde o velho queria chegar contando-lhe aquela história toda. O sábio, vendo a apreensão nos olhos do jovem, tranquilizou-o dizendo que ele logo entenderia. Em seguida, continuou sua narrativa. Aqueles 2 grupos cresceram, multiplicaram-se por muitos e formaram povos distintos com o passar do tempo. Alguns deles foram se fixando em lugares que sentiam ser seu lar. Outros foram mais além. Nossos ancestrais pertenciam a um grupo que escolheu caminhar em busca de lugares mais quentes e por achar que Tupã o empurrava mais para o sul. Meu avô me perdoe a intromissão, mas Perna Solta não entende o motivo de estar ouvindo esta história, que já nos foi contada tantas vezes. Agora o senhor me pede que não conte para ninguém o que todo mundo já sabe. Meu neto está querendo andar mais rápido que as águas da correnteza. Deixe este velho terminar a história e depois vai entender. Perna Solta ficou encabulado com as palavras do velho e recolheu-se a seu canto, enquanto assistia ao velho acender novamente seu surrado cachimbo. Pois bem, meu neto, cada grupo andou em direções opostas. O grupo de nossos ancestrais desceu para o sul, enquanto o outro permaneceu mais ao norte e se espalhou em diferentes direções. No início, o que os manteve foi o conhecimento que tinham do meio ambiente, e usaram tudo o que sabiam para poder ir construindo um mundo bom para cada um deles. Quando alguém não se sentia feliz, pegava sua família e ia para outros lugares, criando estradas e deixando pegadas para os que vinham atrás. Esses sinais foram sendo deixados ao longo dos lugares por onde passavam, e suas escritas ficavam desenhadas nas paredes das cavernas e das pedras. Por um instante, Perna Solta lembrou que conhecia vários lugares onde estavam escritas mensagens que os avós diziam se tratar de sinais que os conduziriam para uma terra sem males. Muitas vezes tinha estado ali com seus amigos, e ele mesmo tinha desenhado traços ou consertado algumas inscrições que se apagavam com o tempo. Imaginou em sua cabeça juvenil como havia sido a vida de seus primeiros pais e seu duro e longo caminho até chegar ali. O que eu vou te contar agora, Perna Solta, é justamente a maior de todas as revelações que nossos avós guardaram até nossos dias. Conte, meu avô, pois estou curioso para saber do que se trata. Saiba que não é simples, pois os ancestrais que ficaram mais ao norte se multiplicaram e foram inventando instrumentos para conquistar a natureza. Eles foram se distanciando cada vez mais do espírito de nossos antepassados e decidiram fabricar armas perigosas para dominar as pessoas e escravizá-las. E no que eles são diferentes de nós, meu avô? Nós também não lutamos para conquistar outras gentes? Não destruímos suas casas e tomamos suas esposas para que nos sirvam? O velho homem olhou para o jovem e viu que ele tinha razão. Afagou-lhe a cabeça com muito carinho e jogou sobre ela um pouco de fumaça. Em seguida o fez inalar a mesma fumaça e o colocou num transe. Levou-o para dentro da casa e deixou-o ali, deitado numa rede instalada no centro da casa. Meu neto é inteligente, mas usa a cabeça só para pensar. Tem que sentir, e só é possível sentir quando o corpo sai de si. Meu neto vai ver o que estou falando antes de voltar-se contra a tradição. Perna Solta sentiu seu corpo levitando. Estava solto, leve. Deixou-se conduzir para o mundo do desconhecido de que sempre ouvia falar. Seu pensamento deu lugar a uma visão que lhe mostrava o início de tudo. Encontrou-se com um homem muito velho. Carregava consigo uma cabaça e dizia que nela estavam contidos os segredos do universo. O rapaz quis saber quais eram esses segredos, mas o ancião apenas balançou a cabeça e disse que havia coisas que não podem ser aceitas pelos que vivem com olhos abertos. Para que se veja é preciso estar de olhos fechados e com o coração ligado à sabedoria do mundo. Levado pela música de uma flauta que tocava dentro de sua cabeça, o mensageiro foi acompanhando o som que se transformava em figuras humanas e animais que lhe confidenciavam o que estava escrito nas pedras, nas folhas e em cada parte desse grande universo. O jovem se sentia integrado e cheio de vigor, cheio de certezas, cheio de magia, e desejou ficar ali para sempre. Foi quando o velho avô trouxe de volta a realidade. Perna Solta ainda ficou um tempo com a cabeça rodopiando, enquanto o chefe lhe oferecia um pouco de melancia. Minutos depois o rapaz já estava totalmente sóbrio, mas ainda confuso. O velho sábio lhe disse que ele havia ido parar em um outro tempo, o lugar dos antepassados e da sabedoria antiga. Isso tudo, meu neto, foi apenas uma amostra das coisas que nosso povo tem guardado consigo ao longo desse tempo todo, desde o momento em que nos dividimos após o dilúvio. Sei que você vai querer saber sobre o que tudo isso pode significar, mas por ora basta que entenda que seu papel é espalhar a notícia da unidade entre nossos povos, porque algo muito ruim vai acontecer. Perna Solta continuou sem compreender, mas sabia que em meio a seu povo era preciso dar tempo ao tempo para que as palavras ganhassem forma e tudo ficasse mais claro.
Pensando nisso, partiu para sua missão. Capítulo 3. Um encontro inesperado. Ainda era muito cedo quando Perna Solta se ergueu da rede. Tinha que correr para as outras aldeias levando consigo as palavras do conselho comunitário. Mal teria tempo de alimentar-se, coisa que gostava sempre de fazer sem pressa. Pegou apenas um pedaço de beiju e uma cabaça, seu arco e flecha, uma rede de caçador e já ia colocar-se a caminho quando foi chamado por sua mãe, que ainda estava deitada na rede. Tenha cuidado, meu filho. Não se exponha muito. Fique sempre atento aos acontecimentos e não deixe que nada lhe tire do caminho que os espíritos ancestrais traçaram para você. Se você fizer isso com muita paciência e coragem, se tornará um verdadeiro homem para nossa gente. Perna Solta aceitou o conselho da mãe e abraçou-a com carinho enquanto se despedia para tomar seu caminho em direção à aldeia Turiaçu, que ficava a 3 dias de distância daquele local. Lá se encontraria com o cacique Apoena e lhe deixaria o recado do conselho. Antes de partir, o jovem olhou para a casa de sua amada Maraí e teve tempo de vê-la acenando para ele. Fazia alguns anos que Perna Solta não ia à aldeia dos parentes de Turiaçu. Lembrava vagamente de ter por lá passado quando ainda era pequeno, numa visita que sua comunidade fizera durante um festival organizado para jovens guerreiros poderem exercitar sua força, habilidade com o arco e flecha e sua coragem para enfrentar os desafios. Era uma competição realizada a cada 2 anos em uma aldeia diferente. Durante aqueles dias, era declarado um armistício em que não poderia haver nenhum tipo de animosidade entre os competidores. Tudo era realizado dentro dos princípios de amizade. Assim, Perna Solta foi descobrindo os caminhos para as aldeias e conhecendo as habilidades de cada guerreiro. Foi ali também que descobriu que jamais poderia ser um guerreiro completo, mas que lhe caberia sempre a tarefa de mensageiro. No início ficou chateado, mas depois percebeu que sua função também era muito importante. Com o passar dos anos, foi ficando um moço forte e passou pelos rituais todos, faltando apenas o da guerra, coisa que jamais aconteceria por conta de sua condição física. No começo havia sido mais difícil aceitar suas limitações, mas com o passar do tempo, e pela influência das palavras de sua mãe, que sempre lhe lembrava que o importante era viver a vida plenamente, foi organizando seus afazeres a partir delas. Determinante, no entanto, foi o fato de saber que para seu povo um homem que não servia para a guerra estava condenado à morte. Foi preciso muita conversa com o conselho dos sábios para que se permitisse que o menino pudesse viver de acordo com sua capacidade. O conselho vacilou em vários momentos, pois considerava que uma criança naquelas condições seria não apenas um estorvo para os momentos de guerra em que a comunidade precisasse fugir rapidamente, mas também que teria de ser alimentado, não podendo ser capaz de produzir seu próprio sustento. Seus pais garantiram que o menino era especial, que daria grande alegria à comunidade e que tomariam conta dele sem jamais deixar de cumprir suas tarefas comunitárias. Quando completou 14 verões, pois nascerá na época mais quente do ano, Perna Solta concluiu seu aprendizado. Já podia ser considerado adulto, conforme os costumes de sua gente. Foi, então, levado ao centro da aldeia para que escolhesse uma esposa. Não houve nenhuma candidata que se apresentasse. A limitação física afastou possíveis pretendentes. Os pais acreditavam que tal jovem não conseguiria alimentar e proteger suas filhas. Desse modo, o jovem mensageiro foi rejeitado pelas meninas de sua comunidade. Ainda assim, ele não se deu por vencido e passou a treinar sozinho a arte da guerra. Sabia que precisava provar sua valentia para que fosse aceito por alguma jovem. Ainda que se esforçasse muito, não conseguia avançar e acabava sendo derrotado por outros companheiros em competições domésticas. Não foram poucas as tentativas. Todas frustradas. Quanto mais tentava crescer como guerreiro, mais era rejeitado. Seus pais e seus amigos buscavam convencê-lo a fazer outras atividades mais apropriadas, mas o jovem não cedia e continuava seus treinos de guerra. Foi, no entanto, um evento que o fez ver com mais clareza sua situação dentro da comunidade. Era a noite sem lua. O céu estava iluminado pelo brilho das estrelas. Tudo estava em silêncio. Todos dormiam, deixando a comunidade numa plena quietude. Nessa noite, Perna Solta ficou perambulando à toa. Andou entre as casas ouvindo sussurros entre os casais, conversas entre namorados, roncos de homens cansados pelo dia de trabalho. O silêncio era tão intenso que bem longe se ouvia o som das ondas que batiam na praia. O jovem se deixou levar por aquele som. Sentou-se num tronco de árvore caída no terreiro da aldeia. Ficou buscando respostas às suas indignações com o olhar voltado à escuridão. Assim, perdido nos pensamentos que alimentavam seu espírito, não viu que alguém se aproximava lentamente. Quando se virou para olhar, sentindo que estava sendo observado, não encontrou ninguém. Ficou um pouco desconfiado quando um vento frio atingiu sua espinha, trazendo uma sensação de medo. Quis levantar, mas não conseguiu. O vento gelado continuava ali presente. Quando, novamente, tentou levantar-se para voltar para casa, deparou-se com a presença de Maraí. Ele não entendeu de onde ela viera, pois aparecerá ali como um fantasma trazido pelo vento. A menina moça foi logo fazendo o jovem se acalmar do susto. Tenho visto seu sofrimento em se fazer aceito pela comunidade. Você é um moço muito corajoso, valente. Mas está fazendo a coisa errada. Você não precisa tentar convencer ninguém da sua coragem ou valentia. Você tem que ir fazendo o que sabe fazer.
A partir de amanhã eu serei sua pretendente, se você assim o quiser. Perna solta ficou confuso com aquela abordagem. Quem era aquela pessoa que havia crescido consigo, mas que não fazia parte de sua família? Como poderia aceitar esse convite se era ele quem tinha que conquistar sua esposa? Você vai me desculpar, mas não posso aceitar seu convite. Mal sei quem você é, Maraí. Como poderei casar-me com você? Não se preocupe com isso agora. Apenas diga que aceita se comprometer comigo. Assim, você também não precisará mais provar a ninguém seus talentos. Comigo por perto, você poderá ser o mensageiro mais completo que deseja ser. Você aceita? Perna solta pensou por um momento. Em seguida, disse que aceitava a proposta. Depois desse inesperado encontro, o jovem mensageiro nunca mais quis dedicar-se às artes da guerra, e sua admiração por aquela jovem forasteira crescia a cada dia, porque ela conseguia ler até seus mais escondidos pensamentos. E ele gostava muito disso. Capítulo 4. Potira. Não entendo por que na nossa tradição as mulheres não podem ser guerreiras, meu pai. Temos a mesma capacidade de aprendizado dos homens e podemos ser até mais velozes, silenciosas e corajosas que eles. O chefe Tupiniquim apenas sorriu ao ouvir sua filha Putira expressar sua opinião enquanto caminhavam em direção ao igarapé que banhava a aldeia. Você precisa casar, minha filha. As mulheres de nosso povo precisam ter um companheiro para procriar. Tem sido assim durante muitos séculos e é por ordem de nosso pai criador que assim acontecesse. Potira ficou furiosa com as palavras do pai, mas se fez de desentendida. Preferia não entrar nesse tipo de conversa para não dar razão ao que o chefe falava. Eu quero ir para a guerra. Quero conhecer meus inimigos, ver o rosto deles quando eu atingi-los com minha borduna. Quero trazer meu próprio prisioneiro, enfeitá-lo para a morte e depois comer seu corpo para ficar ainda mais forte e valente. É isso que me interessa. Recuso-me a ficar em casa à espera de um homem que eu não sei se vai voltar ou não para mim. O chefe sorriu novamente. Não era de hoje que a filha Putira tinha esses arroubos de guerra. Desde que nascerá, sempre se identificara com o desejo masculino de lutar, conquistar, vencer. Quando seu ciclo menstrual chegou, escondeu de todos para que ninguém soubesse que era uma mulher adulta e que poderia ser desposada por qualquer guerreiro. Somente depois é que a mãe, desconfiada, andou seguindo a menina e descobriu que ela se escondia pela floresta para não ser percebida pelas pessoas. Foi chamada pelos pais, com quem teve uma conversa definitiva, dizendo que preferia ter nascido homem, como era o desejo de seu pai. Queria poder dar a ele a alegria de conquistar muitas vitórias e troféus. Você nasceu assim, minha pequena. Nasceu para ter filhos e fazer nosso povo continuar sua trajetória de lutas e conquistas. Você tem que gerar filhos corajosos, valentes. Essa é a sua tarefa dentro dessa nossa vida. Você não tem que ir à guerra, mas tem que preparar seus meninos para serem os melhores guerreiros entre todos. Potira ouvirá tudo com atenção, mas continuava sem concordar. Achava que todo mundo tinha que ser preparado para a guerra. Sabia que algumas meninas moças não pensavam assim. E quase sempre era mal vista pela comunidade por causa de sua posição diferente. Ela sempre questionava a todos sobre o que aconteceria com as mulheres e os velhos quando não houvesse ninguém para protegê-los de um ataque inimigo. Até mesmo um jovem pretendente, que tinha pedido sua mão em casamento, ouvirá um belo não da moça. Isso o deixou furioso e só não teve um final trágico porque ela era filha do chefe e, além do mais, sabia empunhar a borduna como qualquer homem de sua comunidade. O jovem saiu xingando a menina e maldizendo seus pais e sua família. Potira não se intimidou com o acontecido. Estava disposta a viver e morrer solteira se preciso fosse, desde que pudesse participar de uma guerra verdadeira ao lado de seu pai, seus irmãos e seus amigos. E os ventos começavam a soprar uma longa e perigosa brisa sobre o povo da menina guerreira. Capítulo 5. Um salto no escuro. Não era para ser tão difícil a partida da aldeia. Perna solta tinha uma missão a ser cumprida, era esse seu papel. Ele sabia, todos sabiam. Mas por que sua mãe ficara tão desolada quando o rapaz estava se preparando para partir? Não tinha ela dito palavras macias momentos antes? Por que agora se esvaía em lágrimas? Isso não tem explicação, meu filho. Meu coração de mãe sempre vai ficar desconsolado quando um filho partir para um lugar distante. Não se preocupe, pois logo passa. Peço apenas que tenha cuidado ao caminhar no meio da floresta. Muitas coisas ruins podem acontecer, e os tempos atuais não estão nada fáceis. Eu sei, minha mãe. Eu fui treinado para cumprir muito bem minha tarefa como mensageiro de nossa gente. Eu irei com a rapidez que se espera de mim e, depois, retornarei trazendo notícias dos parentes de lá. A mãe do mensageiro foi aos poucos se acalmando, ajudada por outras mulheres que a consolavam, dizendo que seria uma missão rápida e que logo o rapaz estaria de volta. Antes de partir, Perna Solta foi retirado do grupo todo que estava à sua volta. O cacique de sua gente, o valente Caiube, o escoltou para dentro de sua casa e o fez sentar-se em um banco que estava ali, solitário, como que guardando a casa vazia. O menino sentou-se sem pressa, enquanto observava o velho homem remexer em alguma coisa dentro da casa. Minutos depois, o guerreiro postou-se à frente do jovem e mostrou-lhe um colar feito com dentes de inimigos mortos em combate. Este colar pertenceu a meu filho, Tamun.
Ele tinha sua idade quando saiu para sua primeira batalha em campo aberto. Nunca mais voltou. Foi assassinado covardemente por um guerreiro da gente inimiga. Não teve tempo de se proteger. O inimigo veio por trás e o acertou com um porrete pesado. Houve um silêncio cortante entre os dois homens. Apenas a respiração pesada era possível sentir. Perna Solta notou uma lágrima escorrendo pelo rosto do valoroso guerreiro enquanto ele acariciava a joia. Eu havia preparado o colar para dar a ele quando voltasse daquela incursão. Não quis dá-lo antes, pois achei que teria mais significado na volta. Enganei-me totalmente. Ele nunca mais voltou. Era meu primogênito e o filho que eu mesmo havia treinado para a guerra. Só depois percebi que ele não estava preparado ainda para enfrentar homens mais fortes e experientes. A mãe dele não queria deixá-lo ir. Ela chorou muito naquela noite e me pediu para poupá-lo daquela batalha. Eu não deixei que ele ficasse. Por quê? Ele queria ir? Como o chefe poderia saber o que aconteceria? O chefe fez uma pausa enquanto ouvia as perguntas de Perna Solta. Depois fixou um ponto no teto da casa e deixou seu olhar ficar ali perdido. Em seguida, voltou-se novamente para o mensageiro. Meu caro mensageiro, ser chefe não é algo muito fácil. Sou cacique desta aldeia há tanto tempo que já nem me lembro quando tudo começou. Eu ainda era menino quando meus pais disseram que eu deveria ser preparado para guiar nossa gente. Eu não sabia nada e nem queria saber. Queria apenas brincar com meus amigos, correr pela floresta atrás de pequenos calangos que apareciam por aqui. Quando fiz 9 anos, meu pai começou a me treinar para a guerra, e aos 16 já havia participado de tantas batalhas que nem podia contar. Foi por causa disso que me tornei um cacique. Eu tinha coragem na veia, e nada na minha frente poderia me amedrontar. Enfrentei muitas guerras e venci todas. Nosso povo viveu momentos de prosperidade, mas quando meu filho morreu tudo ruiu. Senti-me culpado, medroso, fraco. O guerreiro fez uma pausa. Perna Solta sabia que era uma história muito triste e que revelava uma humanidade do líder que pouca gente conhecia. Ficou apreciando a paisagem fora da casa enquanto esperava o chefe se recompor. Você tem que ir a uma missão muito importante. Encontrará algumas dificuldades pelo caminho. Sua mãe sabe disso, então ela chora a sua partida. Sua missão é pacífica, mas, ainda assim, pode trazer alguns riscos para sua vida. Você foi treinado para isso. Vai se sair bem, tenho certeza. Quero que coloque este colar e não o tire em hipótese nenhuma. Ele o protegerá, pois traz consigo a força de muitos guerreiros que foram abençoados por nossos ancestrais. Vá, Perna Solta. Cumpra sua missão e retorne para casa com saúde e boas notícias. O chefe tomou o adolescente e o abraçou de forma carinhosa, desejando-lhe boa viagem. O jovem saiu da casa para o terreiro, onde era guardado por todos da comunidade. Abraçou carinhosamente sua mãe e seus parentes, colocou seus poucos pertences numa bolsa confeccionada com talas de taquaras e despediu-se de todos com acenos e palavras de partida. A comunidade acompanhou o rapaz até a beira da floresta, enquanto ele desaparecia mato adentro. Consigo, o mensageiro levava um pouco de víveres para 1 ou 2 dias, um pequeno vasilhame com água, seu arco e flecha e um presente para ser entregue ao chefe que iria recebê-lo. Na cabeça, levava os cumprimentos formais que deveria fazer ao chegar à aldeia, mas outras ideias circulavam em seu pensamento, pois queria entender alguns fatos de que ouvirá falar dias atrás. A primeira parte da jornada foi bem tranquila. Nenhuma novidade. Os caminhos estavam livres e tudo seguia conforme o planejado pelo mensageiro. Apenas algumas pequenas paradas para descansar e alimentar-se. De resto, tudo estava bem. Era preciso aproveitar bastante a claridade do dia para seguir o mais longe possível. Quando a noite se anunciasse, teria que procurar abrigo para não ficar muito exposto aos perigos que ela sempre trazia. Perna Solta tinha sido instruído desde muito pequeno sobre os perigos da natureza. Sabia que dependia plenamente dela, mas também que a natureza é a grande mãe que acolhe a todos indistintamente e que sabe dar vida para uns e morte para outros. Seu velho avô sempre lhe lembrava que é preciso respeitar este processo da natureza. Quem é do dia precisa aproveitar as coisas do dia para viver bem, e quem é da noite deve andar pela noite atrás de seu alimento e de sua sobrevivência. O jovem já havia ouvido muitas histórias de pessoas que não haviam respeitado os caminhos da natureza e tinham sofrido graves consequências por isso. Soube de homens fortes que perderam totalmente os sentidos por desafiarem os perigos quando não podiam. Também conheci histórias de quem viveu a vida toda dependendo totalmente das benesses da Mãe Terra e sempre se deu bem por ter respeitado seus caminhos. Perna Solta não era um andarilho inexperiente. Ele conhecia bem os caminhos e sabia ler os sinais que a natureza lhe apresentava. Assim, estava sempre atento, procurando não dispersar seu pensamento para outros lugares, a fim de que aquele barulho não o desviasse de sua missão e o fizesse cair em caminhos que ele mesmo desconhecia. Ainda assim, o jovem tirava alguns minutos para pensar nos acontecimentos da aldeia. Tinha uma inquietude em seu coração que não conseguia dispersar, já que ela sempre voltava para habitar seus pensamentos.
E foi numa dessas paradas pelo meio da floresta que o jovem decidiu descansar, deitando-se sob a copa de uma frondosa árvore. Ela era tão imensa que o mensageiro fixou seu olhar demoradamente, pensando por quanto tempo ela já estava ali ouvindo histórias e conhecendo homens e mulheres que por lá passavam. No embalo de uma brisa quente, o jovem adormeceu, embora não fosse o momento ideal para isso. Em seu cochilo, sonhou que estava numa enorme planície e lá havia toda espécie de árvores. Elas conversavam entre si anunciando uma novidade que estava por chegar à região. O menino aguçou os ouvidos a fim de tentar ouvir o teor daquela estranha conversa, e, ainda que se esforçasse, quase nada ouvia, porque elas pareciam estar sussurrando palavras inaudíveis. Ele apenas distinguia umas poucas palavras que eram carregadas pelo vento em diferentes direções. Eles estão vindo. Estão vindo. Estão. Quando acordou, o mensageiro estava assustado. Abriu os olhos bem depressa para certificar-se de que não continuava sonhando, pois parecia que as árvores estavam rindo dele. Esfregou os olhos com o dorso da mão enquanto procurava seus pertences para continuar a viagem. Como não contava com aquela parada, teria que correr um pouco mais para alcançar seu primeiro ponto de parada e, ali, organizar o local para dormir naquela primeira noite. Não fez nenhuma parada mais. Correu o que pôde enquanto repassava em sua cabeça o sonho que tivera, tentando encontrar uma pista possível para compreender o que estava ocorrendo com sua gente. Capítulo 6. Os Caçadores de Almas. Fazia tempo que não chovia pela aldeia de Anhangá. Os pajés mais fortes já haviam sido chamados para dançar e cantar pedindo que a chuva viesse molhar o chão da aldeia e com ela trouxesse o barro para fazer material de uso diário. Queriam poder plantar a mandioca e também ver crescer os frutos das árvores nas grandes copas para alimentar o corpo das crianças e dos jovens. Queriam poder sair à procura dos animais que se aproximam atrás de água fresca trazida pela chuva. Mas já fazia muito tempo que isso não acontecia, e a sede já se fazia sentir por toda a região. Os pajés diziam que era por conta da descrença que estava se espalhando por toda a aldeia. As pessoas já não queriam mais cantar os cantos antigos e muito menos fazer os rituais de gratidão, tão necessários para que a terra não retirasse suas bênçãos da comunidade. Mas tudo já andava sem sentido para os moradores do lugar, porque tudo parecia estar se acabando, desde o dia em que o velho Caraíba por ali passou, deixando notícias de penúria e tristeza. Anhangá já aguardava notícias de outras comunidades. Tinha mandado um mensageiro, mas este jamais retornou. Pode ter sido atacado por algum animal ou inimigo que encontrou pelo caminho. Sabe que se não der algum sinal de esperança para sua gente, logo o desespero tomará conta de todos e será impossível prever o que poderá acontecer. Se ao menos o chefe de Piratajuba mandasse seu mensageiro, já seria uma grande vitória. Só poderão contar com eles de agora em diante, pois não adianta nem mesmo prometer uma batalha para seus guerreiros, que já estão muito desanimados para fazer grandes caminhadas, e ainda por cima, com os ânimos destruídos pelo calor intenso. É como se houvesse uma grande epidemia entre seus homens, que os estivesse debilitando. O valente chefe ficava por horas andando de um lado para o outro a fim de encontrar solução para o dilema que vivia. Sua gente estava esgotada pelo calor, suas mulheres, famintas pela seca, e as crianças, desnutridas, choravam a noite toda. E nenhuma notícia chegava de outros lugares. Por que aquilo estava acontecendo? O que ele teria feito de errado? O guerreiro buscou em sua memória os motivos desse sofrimento todo e encontrou um pouco de alívio quando conversou com o sábio da aldeia. Meu avô precisa me dizer o que precisamos fazer, qual caminho seguir. Nada nos meus sonhos me dá uma ideia do que ocorre. Tenho virado a noite sem poder dormir e, mesmo assim, não encontro explicação. Meu neto é valente guerreiro. Está buscando no lugar certo a resposta? Está buscando dentro de si? E o que há dentro de mim que me ofereça uma resposta? Vovô, a chuva escassa provoca a morte. A terra seca dá sinais de escassez e tempos difíceis. Nossa gente não sabe olhar para frente e encontrar um jeito de organizar o alimento necessário para dias como estes. Por certo, iremos passar por isso tudo e ainda vamos rir da situação. Parece que meu neto precisará juntar seu povo e colocar-se a caminho novamente. Sair daqui outra vez? Não faz muito tempo que por aqui chegamos, meu avô. Esta terra tem sido generosa para todos nós. Sair daqui para morrer em outro lugar é uma escolha difícil, meu neto, eu bem sei. Em tempos antigos, nossos antepassados escolheram caminhar para outras terras. É por isso que hoje estamos aqui. Tenho a impressão de que somos vítimas desse apego a um lugar que não é nosso. Talvez tenhamos que ir adiante para não dar aos devoradores de almas motivos para nos pegarem desprevenidos. Meu avô está voltando a insistir num assunto que já deixamos para trás. Construímos aqui nossa aldeia e temos sido felizes esse tempo todo. Aqui não encontramos resistência para vivermos nossa vida. Temos enterrado nossos mortos neste chão. Será que precisaremos deixar tudo para trás de novo? Meu neto é o chefe guerreiro e sabe o que pode ser melhor para seu povo. Mas digo as palavras dos ancestrais para que você não seja vitimado por seu orgulho. Meu neto tem que pensar como um sábio e não apenas como um guerreiro disposto a andar sempre para frente. Às vezes é melhor recuar para poder conhecer o inimigo. Anhangá ouviu com atenção as palavras do velho sábio, mas não pôde atendê-lo tão prontamente. Precisava esperar um pouco mais para poder escolher o melhor caminho a tomar.
Não era uma atitude muito fácil, mas sabia que não deveria precipitar-se, para não correr o risco de colocar em perigo a vida de todos. Pensando assim, deixou passar alguns dias enquanto aguardava um sinal dos antepassados. Mas a vida continuou do mesmo jeito. Depois do terceiro dia, reuniu toda a comunidade na casa do grande conselho e anunciou que deveriam partir imediatamente. Teriam que procurar um lugar novo para poder reorganizar a vida. Houve um grande rebuliço entre os jovens. Alguns consideraram que o chefe estava com algum tipo de fraqueza nas ideias e isso fazia dele um covarde. Outros achavam que aquela seria a melhor solução, já que não havia nenhuma condição de sobrevivência naquele lugar seco. O melhor seria mesmo partir. Apesar das posições contrárias ou não, Anhangá ordenou a partida para o dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer. Se alguém desejasse muito permanecer naquele lugar, que ficasse e ali morresse. Quando o dia nasceu, todos partiram rumo ao nada. Um grupo de jovens guerreiros marchava à frente fazendo batidas nos lugares onde a comitiva iria passar, a fim de verificar a existência de algum perigo iminente. Foram dias difíceis e cheios de péssimas novidades. Algumas crianças não resistiram à dura caminhada e tiveram que ser deixadas pelo caminho, assim como senhores e senhoras com idade avançada. A caminhada continuou com pequenas paradas para descanso. Todos reclamavam com o cacique sobre as condições daquela viagem, mas o chefe apenas dizia que tinha procurado fazer a melhor escolha para a sobrevivência de todos. Mesmo assim, as pessoas estavam revoltadas, principalmente por causa das perdas de vida e por não poderem ter tempo para enterrar os mortos com dignidade, para que pudessem ter um bom encontro com os espíritos ancestrais. Foi apenas no quinto dia de caminhada que o chefe teve a certeza de sua escolha. Estava escurecendo rapidamente e um forte vento anunciava que a noite seria muito chuvosa. O chefe guerreiro buscou um abrigo em que todos pudessem alojar-se quando a chuva caísse. Reuniu seu conselho e contou aos presentes a razão de ter saído daquele jeito da aldeia que havia sido um lugar tão confortável durante tanto tempo. Eu tive um sonho. Nele a nossa aldeia era invadida por seres monstruosos. Tinham pelo em todo o corpo e no rosto. Não sabia de onde vinham nem o que queriam com nossa gente. Tentei conversar com eles, mas falavam uma língua muito estranha e confusa. Eram grandes e fortes. Eles se pareciam com macacos, mas não pulavam nem brincavam. Tinham um rosto sempre duro e voz de guerra. Fiquei com muito medo. Quando acordei, consultei nosso sábio e ele me disse que era preciso sair daquele lugar, pois o sonho tinha sido um aviso da chegada dos caçadores de almas. O chefe fez uma pausa na narrativa. Tinha o rosto preocupado enquanto via sua gente ficar inquieta. Um de seus conselheiros tomou a palavra. Nós acreditamos na sua palavra, Anhangá. Por isso, elegemos você nosso chefe maior. Sabemos que seu sonho traz as palavras dos antepassados. No começo ficamos inquietos por não saber o que estava se passando em sua cabeça. Agora já sabemos. O chefe agradeceu as palavras do sábio, mas não deixou de registrar que tinha conhecimento da insatisfação de outros membros do grupo, deixando claro que lamentava que pessoas estivessem ali apenas para dificultar o andamento daquela caminhada. As palavras do grande chefe criaram certo rebuliço entre os presentes. Os jovens eram os mais revoltados com a situação. Um deles, Capoaçu, exaltado por sua experiência e conhecimento das coisas da floresta, adiantou-se e se fez porta-voz dos descontentes. Grande chefe é sábio, e não duvidamos de sua liderança. Apenas não entendemos como fugir de algo que não vemos. Como podemos temer um sonho? Somos guerreiros e fomos formados para lutar, enfrentar inimigos poderosos. Como fugir feito covardes de um perigo que não podemos ver? É isso mesmo, Anhangá, gritou alguém no meio do povo. Não podemos sair correndo feito animais medrosos quando fomos educados para ser fortes. Temos nossa dignidade da guerra. Os inimigos chegarão à nossa aldeia e saberão que fugimos sem sequer lutar. Isso muito nos desonra. Outros murmurinhos ainda se ouviram naquela noite. Anhangá permaneceu imóvel. Sua experiência o levava a ouvir todos os lados para poder fazer uso novamente da palavra. Tinha aprendido isso com seu pai, o maior dos guerreiros de sua gente. Ele nunca interrompia uma fala, mesmo que fosse contrária às suas decisões. Fazia assim para colocar em prática a frase que ele mais gostava de repetir: Tupã nos deu 2 ouvidos, mas apenas uma boca. É preciso saber ouvir bem para poder falar bem. Depois que se tornou cacique, prometeu que continuaria a obra de seu pai, Tupicação, de dar uma vida melhor para todos de sua aldeia. Disse isso diante do corpo mutilado de seu pai, que havia sido covardemente assassinado por um desafeto da comunidade. O assassino teve que fugir para bem longe para não ser encontrado por ninguém daquela comunidade, caso contrário, seria ele também mutilado, conforme o costume da comunidade. A decisão de não punir o malfeitor foi criticada por muitos da comunidade, mas Anhangá justificava dizendo que aquela seria a vontade de seu pai. Certamente esse delinquente encontrará seu destino pelo meio da floresta, costumava repetir. O fato é que o chefe procurava ouvir todos antes de tomar a palavra. Mas, quando a tomava, sua voz era como um raio que cruza os céus sem medo de onde irá acertar. Quando acordei, depois de ter sonhado a noite toda, fiquei muito impressionado com aquele sonho, pois as criaturas que vira não se pareciam com nada do que eu conhecia. Por isso,
Corri para pedir conselho ao sábio da comunidade. Eu não sabia interpretar o sonho e muito menos enxergar alguma luz que me permitisse tomar a melhor decisão. Fez uma nova pausa. Senti que, se fossemos enfrentar aquelas feras, seríamos esmagados por elas. Por isso, eu preferi a retirada ao enfrentamento. Preferi que a gente tivesse um pouco mais de sobrevida, em vez de enfrentar aqueles monstros devoradores de almas. Cada um de vocês foi treinado para a batalha, e eu sei que quando chegar a hora saberão defender nossas crianças e nossas mulheres. Sei também que a hora da batalha vai chegar. Nós estamos batendo em retirada apenas para dar-nos tempo de conhecer quem vai nos atacar. No meu sonho, estava claro que iria surgir uma solução para essa dificuldade, pois vi que há uma mulher, que não pertence ao nosso povo, que será a mãe de uma ira que virá para juntar nossa gente. Houve um silêncio geral. Não se ouvia um único sussurro no recinto, e mesmo os pássaros da noite emudeceram depois das palavras do sábio chefe. Os caçadores de almas estão chegando, e nada há que a gente possa fazer para mudar essa situação. Cabe-nos, neste momento, pensar em nossos avós ancestrais e pedir-lhes proteção e amparo, pois disso iremos precisar. Com certeza, aquela noite chuvosa foi a mais triste já vivida por aquela gente. Capítulo 7. A Rainha das Águas. Potira estava muito impaciente. Não sabia o que seu chefe estava esperando para organizar o ataque às malocas do cacique Anhangá. Eles tinham ouvido os mensageiros dizer que as crianças já estavam em idade de ser roubadas para que sua gente as criasse. Esperar mais seria muito ruim, pois elas passariam a ser educadas para a arte da guerra e provavelmente morreriam por seus pais e parentes. A menina estava irritada também porque aquela seria sua primeira batalha de verdade. Tinha se preparado por muitas luas para poder enfrentar um inimigo real. Não aguentava mais esperar por esse momento glorioso em que mostraria aos seus pais que era digna de ser a próxima a comandar a aldeia. Estava pronta para ser a primeira mulher a entrar no campo de batalha e chefiar os guerreiros homens para a vitória de sua casa e seu povo. Depois disso, seu nome seria falado por muitas gerações e sua família, honrada para sempre. Mas, se isso estava claro em sua cabeça, não parecia ser a maior preocupação de seu pai naquele momento. Na verdade, Potira nunca o havia visto assim. Estava sem ânimo, sem alma. Seu olhar andava perdido por entre pensamentos distantes. Nas reuniões, quase não falava, como se quisesse ouvir a todos, coisa que nunca fizera antes. Isso a preocupava bastante. Uma tarde, Potira viu seu pai afastar-se das casas em direção ao mato. Sabia que era um andar diferente daquele que estava acostumada a ver. Ele tinha sempre passadas fortes e determinadas. Foi atrás dele. Escondeu-se por entre as árvores para não ser percebida. O homem continuou por um longo período até chegar numa área afastada que ela não conhecia. Ali, assentou-se sobre um tronco de árvore e ficou por um longo tempo a observar o vazio. Vez ou outra articulava os braços como se estivesse chamando alguém para participar com ele daquele estranho ritual. Potira já estava prestes a se aproximar de seu pai quando ouviu um barulho vindo do rio que passava à frente do local onde se encontrava o guerreiro. Escondeu-se mais ainda e tentou aproximar-se para ver o que era aquilo. Seu pai não apresentou nenhuma reação ao barulho e isso a intrigou ainda mais. Rastejou por entre as folhas e de onde estava conseguia avistar apenas um vulto que se colocou diante do chefe, e com ele parecia conversar amistosamente como se fossem velhos conhecidos. Potira continuou se arrastando ainda mais para próximo de seu pai, buscando um lugar estratégico onde pudesse ver e ouvir o que se passava. Ainda assim, não conseguia visualizar a outra pessoa, mas podia ver seu pai gesticulando firmemente os braços como ele sempre fazia quando coordenava as reuniões do conselho da aldeia. E foi isso que ajudou a ouvir melhor o que ele dizia. Não posso me atrever a invadir uma aldeia que está amedrontada. Seria covardia de nossa parte matar pessoas que não podem se defender. Nossos mensageiros dizem palavras que não são verdadeiras, porque eu sinto que Anhangá está vivendo momentos muito difíceis. Você não tem muita opção. A menina que nasceu homem já está se desesperando e logo não aguentará mais esperar. Mas é por causa dela mesmo que não quero ir para esta maldita guerra. Tenho medo de que ela sofra ou se machuque numa luta e, não seja covarde, homem. Você sabe muito bem que ela só deixará de ser guerreira quando encontrar um guerreiro que a convença de sua real missão. Aí o encanto será quebrado, e ela será novamente uma mulher, e dará valentes guerreiros ao seu povo. Mas ela nutre desejos de ser a chefe da aldeia após minha morte. Que mal há nisso? Ela nasceu para ser mãe de um guerreiro que nascerá para proteger nossa gente. Se ela não for para a guerra, não encontrará jamais o pai dessa criança, e tudo estará perdido para nós. O homem baixou os braços e sacudiu negativamente a cabeça. Depois olhou para frente, encarou seu interlocutor e lhe prometeu que iria à guerra. Nesse momento, porém, um galho soltou-se de uma árvore próxima onde estava Potira e fez o guerreiro dar um salto para trás a tempo de ver que alguém o estava espionando, sem conseguir, no entanto, ver de quem se tratava. Isso deixou o chefe bastante desconfiado, achando que bem poderia ser a própria Potira. Sem se despedir de seu interlocutor, o cacique pegou sua lança e voltou para a aldeia em passos rápidos e decidido a descobrir quem ouvirá sua conversa com a Rainha das Águas. Potira já havia chegado com muitos minutos de vantagem em relação ao cacique. Foi direto para sua casa. Chegou esbaforida e assustou sua mãe, que estava varrendo com sua velha vassoura de piaçava.
A mulher notou que alguma coisa se passará com sua menina. Aproximou-se dela, ofereceu água numa cabaça e a fez descansar sentada num banco encostado à parede. Foi ali, atônita, que viu seu pai chegar com passadas fortes em companhia de outros amigos. Ele estava com cara de poucos amigos, o que o fazia parecer ainda maior do que era. Imediatamente, sua mãe encostou-se ao marido e sussurrou algo em seu ouvido que o acalmou por instantes. Também ele foi até a bilha d'água e entornou o vasilhame diretamente na boca. Depois se sentou recostado à mesa que ficava no centro da cozinha. Por fim, pegou um grande cachimbo e o encheu de ervas do mato, e passou a tragá-lo lentamente enquanto olhava fixamente para o rosto pálido da guerreira. A menina não conseguiu ficar calada por muito tempo e foi logo perguntando a ele sobre o que tinha presenciado na floresta. Apesar da pergunta cheia de confiança, o homem permaneceu em silêncio, fumando seu cachimbo. A menina não se deu por vencida e voltou a repetir a pergunta, dando a entender que exigia uma resposta. O chefe se levantou do lugar em que estava e passou a andar pela casa totalmente vazia de objetos. Em cada curva dava uma baforada de erva que recendia pela casa, fazendo a menina tossir levemente. O que você presenciou é um dos mistérios que alimenta nosso povo. A maioria dos jovens pensa que as histórias que contamos são apenas imaginação da cabeça de nossos velhos. Não acreditam de fato que é possível conversar com os espíritos da natureza. O que você viu foi a rainha das águas, a Yara, nossa mãe protetora. E o que ela disse a você, papai? Vocês falavam de mim? Você anda um bocado vaidosa, minha menina. Pensa que todos estão sempre falando de você. Tome cuidado, porque essa atitude não deve ser a de uma guerreira que pretende ser a maior de todas. A menina ficou um pouco envergonhada com as palavras de seu pai e se encolheu no canto da casa. Ainda assim, queria ouvir da boca do chefe o que conversaram. Nós falamos sobre você sim, Potira. Yara quer que você vá à guerra contra os Tupinambás do Norte. Ela disse que você vai encontrar um grande guerreiro, o qual irá convencê-la a se tornar sua esposa. Que loucura é essa, papai? Como assim, encontrar um marido no campo de batalha? Isso é muito pior do que casar com alguém do nosso povo. Eu não serei derrotada por ninguém e muito menos serei obrigada a casar com esse alguém. O pai aproximou-se da filha e afagou seus cabelos longos amarrados. Depois voltou ao centro da casa e tomou novamente a palavra. Há muito tempo nossas avós invocam a presença da Yara e da Matinta quando querem compreender os caminhos de nossa gente. Essas nossas parentes da floresta se mostram mais para as nossas velhas. Elas são nossas guias e orientadoras. Suas palavras são sempre um bom motivo para tomarmos cuidado em nosso caminho pela floresta. O sábio chefe parou de falar enquanto contemplava as feições de Putira. Notou que ela estava confusa com todo aquele palavrório. Existe uma profecia entre nossa gente de que haverá um menino capaz de reunir todos os nossos povos num só contra o demônio que virá de longe. Esse menino será grande em coragem e nascerá como fruto do casamento de dois povos inimigos. Yara acredita que o momento será agora, pois há notícias de que o tal demônio já está se aproximando. Potira ficou arrepiada com as palavras solenes de seu pai. Quis perguntar algo, mas foi impedida por um gesto dele que a mandou sair, pois queria ficar sozinho. Deu apenas uma ordem para seu principal guerreiro: preparem-se todos. Iremos partir amanhã cedo. Vamos levar apenas o que for possível carregar nas próprias mãos. Nada de víveres ou grandes volumes. Minha expectativa é chegar, combater, fazer prisioneiros e voltar o mais rápido possível para nossas casas. Pretendo estar longe quando a coisa piorar. E dispensou o guerreiro. Capítulo 8. Nos compassos do beija-flor. Perna solta se abaixou quando percebeu que havia movimentação numa clareira mais à frente. Procurou manter o domínio da respiração para não denunciar sua posição àqueles que poderiam ser seus inimigos mortais. Tentou aproximar-se ainda mais do local na tentativa de ouvir algo. O som que vinha da clareira se apresentava sempre mais difícil. Se for algo humano, com certeza não se trata de algum povo amigo, pensou o jovem. As palavras não se encontravam na sua cabeça, e isso fazia arrastar-se cada vez mais para perto da clareira. Imprudentemente, o jovem pisou num galho seco que estralou. De imediato o vozerio cessou. Perna solta se encolheu no seu canto e ficou esperando os acontecimentos. Foram longos minutos enquanto via que os homens estavam à sua procura. Ficou feliz por ter encontrado uma caverna cavada na pedra e ter tido tempo de pular para dentro dela quando o galho se espatifou. Ali, pôde se ajeitar melhor e se esconder dos seus perseguidores. O que não tinha ficado claro ao mensageiro é quem eram aquelas pessoas, ou seja lá o que fossem. É verdade que Perna Solta não avistara ninguém concretamente, mas as palavras que saíam da boca delas eram totalmente incompreensíveis. Ficou ali escondido por longo tempo ainda, até ter certeza de que as criaturas haviam ido embora. Perna Solta estava com medo. Já ouvirá falar de muitos espíritos que vagam pela floresta atrás de almas para devorarem, mas nunca tinha visto nada igual. E o que o deixou ainda mais encucado foi o fato de estarem fora de seu tempo de ataque, pois eles sempre se apresentam pela noite e devoram suas vítimas quando o sol já se foi há muito tempo. O que eles estariam fazendo andando durante o dia? Outra consideração do rapaz era a possibilidade de aquelas aparições não serem fantasmas ou espíritos noturnos, mas homens de verdade.
Nesse caso, pensava o jovem, quem eram eles e o que estariam fazendo no território dos povos tupi? Tinha certeza de que não se tratava de parentes, mas de gente vinda de fora. O mensageiro decidiu subir numa alta árvore para tentar examinar a área onde estava. Lá do alto talvez tivesse uma visão melhor de tudo. Subiu sem dificuldades. Sempre gostara de subir em árvores para brincar com os colegas. Havia entre eles verdadeiras competições para comparar as destrezas em subir e descer das grandes copas. Perna solta quase sempre ganhava, especialmente por conta de sua fraca compleição física, que o colocava em vantagem sobre os demais. De cima da árvore o menino não visualizou quase nada. Percebeu apenas um longínquo fio de fumaça que subia por sobre umas copadas de árvores. Mas estava longe e em outra direção. Teria que seguir adiante para não perder mais tempo. Aqueles homens tinham vindo do Grande Paraná, que era onde seu tio Anhangá vivia e para o qual tinha que levar uma mensagem tão logo passasse pelas terras de Apoena, o principal de Turiaçu. O garoto desceu da árvore com um olhar preocupado. Poderia ter acontecido algum ataque na aldeia de seu tio ou ainda poderia acontecer. Sabia que tinha que correr o máximo que podia para tentar chegar antes daqueles homens. Apesar disso, o que ele poderia fazer? As duas aldeias às quais tinha que levar a mensagem de Caiúbe ficavam distantes entre si e não seria sensato mudar de rumo agora que estava tão perto de Turiaçu. Mas ele não podia ficar indiferente aos acontecimentos. Tinha que decidir qual caminho tomar. Por alguns momentos, parou e fechou os olhos procurando distinguir sons que pareciam vir do meio da floresta. Aguçou os sentidos enquanto virava a cabeça em todas as direções. Depois fixou seu corpo, abriu os olhos e mirou o céu procurando descobrir as horas que faltavam para o dia cair. Calculou algo em torno de 4 horas. Se ele se apressasse poderia chegar antes de o sol cair de vez, e assim, descansar na casa de seu tio Anhangá por aquela noite. Na manhã seguinte partiria para Turiaçu. Certamente, o sábio Apoena entenderia sua decisão. Bem mais otimista com aquela possibilidade, o jovem arrancou na direção escolhida, mas acabou esquecendo próximo à gruta de pedra o colar que tinha ganhado do chefe Caiúbe, e que havia tirado do pescoço para não destruí-lo quando subisse na árvore. Só bem mais tarde perceberia isso. De qualquer maneira, o jovem abriu uma grande vantagem. Sabia que estava no caminho certo e, se tudo seguisse seu planejamento, logo estaria na aldeia de Turiaçu e poderia reaver o tão importante colar. Capítulo 9. Corpos no caminho. Não foi muito agradável para a perna solta deparar-se com os corpos abandonados pela floresta. Já estavam sendo devorados por abutres e outros animais que comem carniças deixadas nas estradas e espalhadas pelos lugares. O jovem não sabia o que pensar. As crianças pareciam ter sido abandonadas pelos pais enquanto estes fugiam de algum tipo de monstro. Ficou imaginando se seriam os mesmos homens que avistara horas antes. Mas descartou essa possibilidade por causa da direção em que seguiram. Havia outra explicação para isso. Na medida em que ia deixando os corpos para trás, o rapaz buscava informações em sua cabeça para tentar montar aquele quebra-cabeça. Não lhe parecia que seu tio Anhangá seria capaz de deixar crianças tão pequenas para serem devoradas por animais. Elas estavam mortas quando chegaram ali. Rastreador experiente que era, foi buscar pistas deixadas nas folhagens. Viu que muitas pessoas passaram por ali, todas correndo com certo desespero. Buscou a origem das pegadas e descobriu que elas estavam vindo da aldeia Turiaçu. As pessoas estavam, portanto, fugindo daquele lugar, mas o que o intrigava era o motivo pelo qual isso havia acontecido. Sabia que seu tio não faria uma coisa dessas, a não ser por uma boa razão. Especialmente devido ao costume antigo de respeito aos mortos, o mensageiro preferiu não ficar ali especulando a respeito do ocorrido. Colocou os pés na estrada para descobrir o que havia de fato acontecido. Pelo caminho, topou ainda com os corpos de 2 velhos. Além disso, viu que as pessoas saíam mesmo com tanta pressa, que iam deixando seus pertences ao longo do caminho. Quanto mais o jovem se aproximava da aldeia, mais seu coração dava pulos de expectativas. Já principiava a chorar quando chegou ao centro da aldeia Turiaçu. Totalmente deserta. Havia um silêncio aterrador. O menino quis gritar, mas não conseguiu. Apenas, ajoelhou-se no chão e levou as mãos ao rosto, balançando a cabeça, num gesto desesperador. Por sua cabeça passavam muitos motivos para aquele acontecimento, mas nenhum parecia justificar o abandono do lugar, tão amado por seus tios e pelo qual seus amigos haviam dado a vida numa batalha que durou muito tempo. E agora? Perguntou o rapaz sem esperança de obter resposta. Que notícias irei levar para meus amigos que esperam por mim? Serei eu o profeta da dor para as pessoas que eu amo? Eram perguntas sem respostas, mas que refletiam a dor que o jovem sentia. Cabia a ele retornar à sua aldeia e relatar à comunidade tudo o que havia vivido naquela viagem. Não tinha de decidir o que fazer, apenas noticiar o que havia ocorrido. Totalmente envolvido no seu sofrimento, não percebeu que alguém o chamava com uma voz muito apagada. Era uma anciã que tinha preferido ficar na aldeia. Quando a viu, perna solta foi tomado de uma felicidade sem fim. Dirigiu-se à velha mulher e já queria fazer muitas perguntas. A doce senhora, porém, não o deixou falar. Convidou-o antes a tomar mingau de banana em sua casa.
O mensageiro entendeu então que não adiantava sair correndo para levar a notícia, enquanto não ouvisse o relato daquela gentil senhora. Nosso cacique decidiu que deveria sair o mais rápido possível daqui, meu neto. Seus sonhos estavam pesados e seu espírito, inquieto. Nada lhe permitia ver qual seria o futuro de sua gente ao permanecer aqui. Então, preferiu partir levando todos consigo, mesmo sabendo que alguns não conseguiriam acompanhar o ritmo da caminhada. Encontrei alguns parentes mortos deixados pelo caminho. Fiquei muito triste ao ver que a pressa não havia permitido que os enterrassem com as honras que mereciam. Meu neto tem razão em ficar triste, mas não precisa achar que o chefe fez isso por maldade. Ele seguia sua intuição de líder. Quem está à frente sempre precisa tomar decisões que às vezes não agradam à maioria. Preferi ficar, pois sabia que não aguentaria um único dia de caminhada. Outros preferiram ir, mesmo sabendo de suas condições físicas. As escolhas são sempre um ponto de honra para nossa gente. Por que eles fugiram tão rapidamente? Vovó, maus presságios. Ventos gelados em tempos quentes. Não são bons sinais. Chuva que não molha o chão no tempo certo, sinal de sofrimento. Coisas ruins vão acontecer. Melhor é correr para outro canto. O jovem ficou mastigando no pensamento aquelas palavras da velha. Seu povo sempre teve uma estranha sabedoria, que aprendeu vendo as coisas da mãe natureza. São sinais que ela apresenta e que indicam o que virá pela frente. O futuro é apenas um buraco no presente, dizia seu velho avô, e ele tinha aprendido que é um buraco do tamanho exato para se olhar apenas de relance. Tinha aprendido que era assim que funcionavam os sonhos do Caraíba. Mas eram sonhos confusos e que não diziam com clareza o que iria acontecer de fato. Eram apenas sinais, traços, pistas. O restante eram expectativas. Por que não podiam esperar os acontecimentos aqui mesmo? Minha avó, quando o que vai acontecer é o pior, não se deve esperar. É isso que você deve fazer também, meu neto. Vá. Parta em direção à sua aldeia. Não se desvie do seu caminho. Sua missão é contar a todos essa história. Eles devem se preparar para o que os sinais estão querendo mostrar. Você não deve mais ocupar-se com esta velha condenada pelo tempo. Dizendo isso, a velha se retirou para sua rede. Perna Solta tratava de arrumar suas coisas enquanto era por ela observado e ouvia seus conselhos. Perna sabia que não adiantaria insistir para que ela viesse com ele para a aldeia. Ela já tinha tomado a decisão de ali permanecer e encontrar seu destino. Assim, quando o jovem mensageiro estava prestes a partir, a velha sábia o chamou junto de si uma última vez e lhe confidenciou: haverá guerra. Mulher guerreira é muito forte e decidida. Um homem terá que vencê-la para fazer nascer dela o herói que irá unir nosso povo de novo. O menino quase nada entendeu. Ela não quis explicar. Despediram-se, e Perna Solta seguiu seu destino. Capítulo 10. Fortes ventos sobre Maraí. Acorda, Maraí. Seu sonho está muito nervoso. É melhor lavar o rosto com as águas frias do igarapé. Não sonho. Vejo. Sangue, luta. Perna, onde está você, meu amado? Você tem que acordar, minha filha, senão o espírito da morte vem te buscar e levar para o lugar dos mortos. Se não vou poder ter o amor de Perna Solta, também não quero viver. Ele logo estará aqui, Maraí. Acalme-se, mulher. Ninguém estava entendendo direito o motivo pelo qual Maraí acordara sobressaltada na quinta noite que o mensageiro partirá. Antes estava calma e até feliz. Naquele dia tinha conversado com as amigas e contado seus planos de casar com Perna Solta tão logo esses alvoroços cessassem de vez. As moças da aldeia fizeram festa pela alegria da doce menina. Todas sabiam que era a única oportunidade que o moço teria. Nos planos de Maraí estava a construção de uma linda casa, e pensava em ter uma penca de filhos para correr pelo terreiro. Tinha planos de plantar um pomar repleto de muitas frutas para alimentar sua prole. Teria manga, abacaxi, taperebá, muruci, uxi, mari, umari, engaxe-chica, pequi, pequiá e muitas outras frutas. Seu sonho era poder ter animais da floresta que seriam criados perto da casa. Como seu marido não poderia sair em busca de caça, faria um local onde os animais ficariam esperando o abate. Dessa maneira, teriam sempre carne para dar aos filhos. Mesmo o roçado onde plantariam mandioca, batata doce, inhame e cará seria organizado pertinho da aldeia para que Perna Solta pudesse ir e voltar sem fazer muito esforço e sem se cansar demais. Se pudessem, iriam criar um jeito de fazer a água vir lá do igarapé direto para casa. Isso evitaria ter de descer a ladeira que separava a aldeia do rio. Ela sabia que fazia tempo que o noivo estava observando os lugares por onde passava para copiar as novidades que outros inventavam. Acreditava na inteligência do amado e sabia que eles seriam muito felizes juntos. E, por ter falado essas coisas para as amigas, é que ninguém entendia direito por que a menina estava tão inquieta naquela noite. O que todas lembravam era que ela tinha conversado algumas horas antes com o pajé sábio. E foi com ele que elas contaram para buscar a tranquilidade que a jovem precisava. Uma das amigas acendeu uma tocha e saiu pela noite para procurar o sábio. Ele devia conhecer que remédio oferecer a Maraí. Alguns minutos depois, ela o encontrou descansando em sua maloca. Acordou-o com muito cuidado e contou o ocorrido.
O velho homem pegou alguns objetos e dirigiu-se à casa da jovem. Lá chegando, percebeu que ela estava perdida no mundo dos sonhos e dele não conseguia sair porque sua cabeça estava confusa. Pediu que todos se retirassem, pois precisava ficar sozinho com a menina. Apenas 2 assistentes permaneceram no local. O restante da comunidade teve que sair e aguardar do lado de fora da casa. Então, o homem desembrulhou de um surrado pano uma flauta toda feita de barro. Era um instrumento muito bem elaborado. Trazia desenhos grafados em toda a sua extensão e, embora não fosse muito grande, dava para perceber a delicadeza do instrumento manuseado de maneira muito elegante por aquele velho. O silêncio que gritava na noite foi quebrado pelo doce e encantando som da flauta que fazia todos no lugar se sentirem inebriados por seu toque. A própria Maraí, que ainda habitava o mundo dos sonhos, foi ficando mais calma e se deixando levar pela melodia. Aos poucos, sua respiração foi se normalizando e seu espírito foi ficando mais leve, até se entregar totalmente ao sono. Finalmente, Maraí tinha deixado de sonhar. O homem velho ficou ali esperando alguma reação da menina, mas nada aconteceu. Os curiosos se aproximaram para entender o que havia se passado no espírito dela, que tinha sido criada como parente. O sábio reuniu todos e foi contando sua história. O mundo em que nos movemos não é único. Há o mundo dos sonhos, para o qual sempre nos deslocamos quando dormimos. Lá, nos encontramos com os parentes que o habitam. Eles nos falam das coisas que acontecerão no nosso caminho. E a gente pode entender, meu avô? Claro que sim. As coisas são ditas para cada um de nós. É um momento muito solitário. Algumas vezes há muito ruído, muito barulho. Então deixamos escapar. É por isso que incentivamos nossas crianças a contarem seus sonhos quando acordam pela manhã. Fazemos isso porque, às vezes, as mensagens para a comunidade podem ser passadas pelas vozes das crianças. E o que aconteceu com Maraí? Vovô, Maraí é muito sensível. Capta fácil. Ela ouviu conversa do universo. Pensou que era para ela. Pensou que era para o seu homem. Pode ser que seja mesmo. Isso a fez ficar inquieta e com medo de acordar. Espírito de homem e mulher é bem confuso quando entram sentimentos. Espírito ouve mais que deveria e deixa confusão. Não dá para saber o que Maraí sonhou. Agora já passou. Amanhã ela volta ao normal e poderá contar para todos o que seus olhos de dentro viram. Vamos dormir. E todos seguiram para suas casas.